pessoal do YouTube, Fox na área, e dessa vez indo fazer uma análise em relação ao filme Insidious 4, no caso Sobrenatural 4, A Última Chave. Como sempre, levando em consideração as cenas mais importantes, os momentos mais significativos e tudo mais. Então vou começar com essa análise. Então galera, Sobrenatural 4, né? A gente já tá no quarto filme dessa franquia, e parece que sempre vai brotar mais e mais e mais filmes sobre fantasmas. E Insidious 4, eu tenho que dizer que esse filme não tem muita coisa de inovador em relação à fórmula, né? A gente sabe que Insidious 1, 2 e 3, ele tem uma estrutura... Tem estruturas semelhantes, né? Um fantasma, uma assombração aparece numa casa, eles chamam alguém pra tentar resolver a parada e no final das contas tudo se resolve, mas tendo um gancho ou algum fragmento vivo do maligno, né? E nós sabemos que a figura representante pra tentar resolver as coisas é uma idosa chamada Elise, que se tornou bastante protagonista, principalmente de início ao terceiro filme. E o quarto filme não foge dessa regra. O quarto filme é exatamente a mesma coisa dos 3 filmes anteriores, tem um fantasma lá, tem que resolver, e ela vai lá e resolve a parada, ela é tipo a fodona da coisa, porque ela tem maior conhecimento, maior ligação com a questão espiritual. Mas eu diria que esse filme ele tem um fragmento um tanto curioso, né? Porque a problemática geral do fantasma não é apenas algo aleatório que surgiu e ela tem que resolver, mas está fortemente vinculado ao passado da personagem. Ela, pelo filme, explicou que ela cresceu no Novo México, Five Keys, né? Uma cidadezinha, uma casa lá, e... Quando era pequena, ela já estava desenvolvendo os poderes, ela teve o primeiro contato, ela estava no início ainda desse contato com os poderes dela, com a comunicação com o mundo espiritual, e pelo que parece, ela libertou uma certa criatura, que ficou ausente por vários e vários e vários anos, pelo menos antes de entrar em contato direto com uma vítima que pediu ajuda para ela, né? Então a Elise, ela finalmente alcançou um caso onde ela teria que voltar para uma moradia onde ela cresceu. Então, esse pode ser o grande diferencial de Sobrenatural 4. A problemática geral está fortemente associada com o passado da personagem. E é muito importante quando um protagonista visita um lugar traumático, porque se torna certamente o maior desafio que a mesma tem que enfrentar. Então a Elise nesse filme, ela certamente enfrenta o maior desafio da carreira dela, ou que já foi apresentado nesses 4 filmes. Esse pode ser o up, a coisa que muda tudo no desenvolvimento do filme. Agora, em relação aos elementos secundários, nós temos as 2 figuras comédia, né, o Tucker e o Specs, que servem como uma equipe de tentar ajudar ela e tudo mais. Então não tem nenhum diferencial em relação aos 2, eles são apenas as figuras que tentam relaxar mais um filme de terror, que eu acho completamente descartável. Eles fazem um papel legal de comédia, dá pra rir com eles, mas pra mim eles são completamente, sabe, descartáveis, não precisa deles aí. Então o filme, como eu disse, repete a mesma fórmula, ainda mais pela questão das criaturas aparecendo com vultos ou um rosto aparecendo num canto berrando sem nenhum propósito. Te assustei, pronto. Uma coisa completamente repetitiva, mas a Elise tem que enfrentar uma questão do passado dela. Isso aí é o grande forte do filme. Agora, sobre o desenvolvimento disso, eu diria que tem seus altos e baixos. A questão do alto é que tem toda uma questão familiar envolvida nisso. Nós sabemos que pelo filme ela acaba sofrendo pelas mãos do pai, a mãe se torna uma figura protetora, mas acaba sendo eliminada rapidamente, e o irmão se torna vítima de toda essa visibilidade. E durante o decorrer do filme ela enfrenta cada fragmento familiar. Ela tem um contato com o pai, ela tem um contato com a mãe, tem um contato com o irmão, então tem toda uma questão familiar, juntando a camada paterna, fraterna, materna, né, e ela, a questão da filha, enfim, tem todo um vínculo familiar. Ela como se ela tivesse que enfrentar cada membro da família, ou pelo menos ter um novo contato com eles para tentar se corrigir diante de alguns erros. Então, a Elise
certamente se destaca nesse filme pela questão emocional. Sobre a capacidade de atuação, eu diria que continua a mesma coisa nos 4 filmes, aquela coisa moderada, aquela coisa que okay, você está sofrendo, você poderia ser um pouco melhor, mas ok, está sendo até aceitável. Mas de maneira geral, somente a mesma fórmula. Em relação ao vilão do filme, nós temos 2 demônios que aparecem. Nós temos o Lipstick Demon, aquele demônio vermelho que apareceu lá no primeiro filme e tal. E também, eu acho que pelo que parece, tem uma leve aparição no segundo, se eu me lembro bem, no terceiro eu não tô lembrado, mas ele é uma figura bastante representativa nessa franquia. E nós temos o Keyface, que é um demônio da chave, que ele tem umas chaves no dedo. E eu achei muito interessante o conceito desse vilão. Só que na teoria é uma coisa, na prática é outra. Na prática, essa criatura aparece às vezes, muito raramente, somente a mão dele e, sei lá, alguns efeitos que ele afeta no meio mundano. Só que o vilão, ele não tem um proveito visual, ele só aparece no final do filme, realmente o rosto dele, o físico dele, os ataques e tal. Ele só, se você juntar todas as cenas dele, das 2 minutos, dá 2 minutos, ele mal aparece no filme, no máximo é a mão dele, é uma coisa que realmente passa, ao mesmo tempo que passa um efeito de tensão, você sente falta de ver todo o físico dele, né, a aparição, só que só no final aparece muito rápido e ele é facilmente derrotado, eliminado. Não foi bem explicado o que aconteceu com ele, foi apenas isolado para a escuridão e não sabemos se pode voltar no futuro ou não. Eu tenho que dar créditos à aparição das sobrinhas da Elise, né, são, no caso, as filhas do irmão dela, que eu acho que trouxe uma adição interessante pro elenco, principalmente porque a Melissa, né, tem a Melissa da Imogen. A Melissa foi a vítima da coisa, então trouxe uma atenção pra história, mas a Imogen, ela revela ter habilidades associadas com a tia, então é interessante que ela pode assumir o papel de sucessora da coisa toda, né? Mas em relação à história geral, como eu disse, segue a mesma fórmula. Tem a questão familiar que dá um charmezinho. Os sustos são muito repetitivos. Apenas um bicho passando, um berro ali no canto que não tem nenhuma lógica, apenas pra assustar. Eu diria que tem uma coisa bastante especial no filme, que a gente tem essa ideia de que vai ser uma ameaça espiritual, mas no final das contas, pelo efeito criado pelo demônio da chave, tem também uma ameaça física, que nós temos o Ted Garça, que acaba, num caso, capturando uma mulher chamada Ana, que é interessante que de início a gente vê uma fantasma, só que na verdade não é, então tem meio que um plot twist no meio do filme que dá pra chamar a atenção. Mas eu acho que não é o suficiente pra dar um up grandioso para o mesmo. A finalização do filme, eu diria que fecha um ciclo, né? Porque a gente sabe que no Insidious 1 tem o caso da família, de uma mulher chamada Lorraine, né? E toda a história do Insidious 1 tá vinculada a isso. E no final desse Insidious 4 tem uma ligação. A Lorraine liga pra Elise pedindo ajuda, repetindo todo o processo do primeiro filme. Então, fecha um ciclo e dá pra ver que a partir daí não tem como ter mais história da Elise. Ela vai fazer o primeiro filme novamente, vai morrer no final, que ela morre, e acaba aí. Então eu diria que a jornada da Elise foi interessante nesse último filme, foi a aventura mais forte dela. Ela teve que enfrentar cada membro da família, pelo menos os incômodos e tal. Sobre a fórmula, uma fórmula podre, né? Uma fórmula bem, sabe, repetitiva, bem gastante. A questão familiar ajuda com isso. A ameaça física dá um pequeno charme, mas nem tanto. Mas pelo menos tem a sua sobrinha que pode ser ligada a uma imagem de sucessora da questão toda. Então, de forma geral, eu diria que Insidious 4 tenta trazer charmes novos, tenta trazer novos desafios e tal, mas não é lá grande coisa. Eu também posso afirmar que no trailer tem coisas que não estão no filme, quer dizer que teve cortes significativos. Até tem uma mulher careca que aparece, que ela não aparece no filme. Eu, quando vi, não apareceu, então fiquei decepcionado com isso, porque eu esperava mais criaturas, ou pelo menos mais novas ameaças, que não foi o caso. Tivemos uma rápida aparição do demônio do primeiro filme e tal. Enfim, é uma coisa, né? É um filme legalzinho que dá pra agradar, dá pra se divertir, mas tem uma grande desvalorização do vilão, tem uma repetição de forma, uma coisa que eu já tô repetindo várias e várias vezes nesse filme. Então, como nota, eu vou dar nota 7. Não eu diria que provavelmente
é um dos melhores filmes do Insidious, mas em comparação ao geral, não é realmente lá aquela grande coisa. A gente sabe que Insidious, né, a franquia Insidious não é lá essa coisa magnífica, mas o que foi entregue no quarto filme é bastante gratificante, pelo menos pra servir como um bom entretenimento. Então, nota 7. Se vocês têm algo a dizer em relação a esse filme ou a esse vídeo, vocês podem comentar aqui nos comentários. Como também vocês podem se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ajudar assim o canal a crescer. Então, esse vídeo, se você gostado, Fox, partindo do próximo vídeo, valeu!